Olá, minha gente, vamos dar continuidade aos estudos, análise da produção, custo de produção na empresa rural. A gente já viu alguns aspectos, né, principalmente em relação aos gastos, como classificar, fazer a classificação. Esse é um modelo contábil, mas é um modelo também que pode ser aplicado gerencialmente, facilita na tomada de decisão, quando você tem os gastos alocados de forma diferente. Nós fizemos, né, uma classificação, né, básica, mostrando a vocês como poderia ser feito. Vocês fizeram um exercício em relação a isso. Tudo isso aqui já foi trabalhado com vocês de forma mais aplicada. A gente fez a classificação dos gastos, especialmente para a produção, então separando custo de produção e especialmente para a administração e vendas, classificando como despesa. A gente fez também esse exercício na aula anterior. A gente apresentou os conceitos de custo médio, custo total, custo médio e custo marginal. Inclusive fizemos exercícios sobre isso. Né? Vou mostrar aqui, né, alguns conceitos básicos. Em relação ao volume de produção, a gente também fez essa classificação. Custo fixo, aquele custo que não depende do volume de produção. Custo variável, aquele que está associado diretamente ao processo produtivo. Um exemplo, a gente trabalhou, explicou a influência desses elementos no custo fixo. Trabalhando o conceito de depreciação, toda vez que você compra uma máquina, equipamento, ou faz a construção de alguma nova área, em alguma nova área, isso implica em custo fixo na medida que essa máquina, esse equipamento vai depreciar e isso precisa entrar no cálculo de custo para posterior reposição desse imóvel, ou dessa máquina, desse equipamento. A gente trabalhou também esse conceito. Os custos variáveis sempre associados ao processo produtivo, e a gente terminou fazendo uma atividade mais completa, né? Vocês fizeram isso. É um exercício onde vocês poderiam calcular o custo fixo, né, através dessa planilha simples. Hoje eu quero apresentar para vocês, de forma introdutória, ainda seja de forma introdutória, mas dá uma visão importante na questão da análise dos custos de produção e dos resultados que a empresa pode ter, que se chama ponto de equilíbrio da produção. Certo? Então é um conceito que a gente vai introduzir para que vocês possam fechar essa unidade e ficar com uma noção clara do que representa e da importância desse conceito. Veja bem, ponto de equilíbrio em relação a quê? Em relação aos custos que eu tenho na empresa de produção e em relação à receita que eu vou obter. Então, é importante que no andamento do projeto, né, do processo produtivo da empresa, né, na sua comercialização, eu tenha clareza sobre o necessário equilíbrio entre os meus custos e a receita que eu vou obter. Então, esse capítulo, de forma simples, mostra como você pode mapear, né, e acompanhar o andamento dos gastos, né, e particularmente dos custos em relação à receita que você precisa obter. Então, primeiramente, vamos apresentar graficamente essa análise para a gente ver se dá para entender melhor, todo mundo fica com uma ideia melhor. Vamos aqui apresentar dois elementos, né? Vou marcar aqui para vocês verem melhor. Eu tenho aqui valores que podem representar, aqui, né? Deixa eu dar uma, que podem representar custo de receita, e eu tenho aqui, né, o volume de produção, né, representado através da quantidade. Ora, qual é o conceito de custo fixo? É o custo que não depende do volume de produção. Eu produzi 1.000, eu produzi 10, eu produzi nada, o custo fixo está definido. O outro conceito que a gente trabalhou foi custo variável. O que é o custo variável? O custo variável é o custo que está associado ao volume de produção. Então, na medida que a produção vai aumentando, o custo variável vai aumentando. O custo total, na nossa visão aqui, seria a soma dos dois. De forma que eu tenho aqui o custo total representado pela soma do custo fixo e do custo variável. Ora, mas o próximo passo é entender a relação que isso tem com a receita. O que tem a receita? O volume de produção vezes o preço. É a forma que eu traço para encontrar a receita. Se o volume de produção for zero, a receita vai ser zero. Está aqui, ó. Nesse ponto aqui marcado aqui. Seria zero. Na medida que a produção vai sendo vendida, a receita vai aumentando.
Então, eu posso representar, né, a receita, né, dessa forma, né, claro, simplificada, e eu posso, dependendo do nível de preço, ter um incremento de receita. Mas eu posso também, pelo volume de produção, aumentar a receita. De forma que eu tenho a receita em função de dois elementos. Aqui a gente não vai considerar a influência do preço, tá certo? A gente vai considerar, no caso, né, um preço médio dado, a influência da quantidade vendida para a gente entender melhor. Então, nesse caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade de ver o ponto de equilíbrio dessa forma aqui, graficamente. Aqui dá para ver bem o seguinte: eu tenho o custo total representado aqui, né? Para aqui marcar aqui, pela custo fixo mais o custo variável, e eu tenho a receita nesse outro lugar aqui, representada pelo preço vezes a quantidade vendida, o volume de produção vendido. O que eu observo aqui? Isso aqui é um ponto de equilíbrio, certo? Está aqui marcado aqui para você lembrar. Esse é o ponto de equilíbrio. Acima dele, o que eu tenho? Né? Acima dele eu tenho um lucro. Né? Eu vou tentar botar aqui um sinal tudo aqui. Né? Mas já está dito aqui, ó. Acima dele eu tenho lucro. Está aqui, ó, lucro. E abaixo dele, o que eu percebo? Eu tenho prejuízo. Então, me interessa saber que ponto é esse, porque esse ponto aqui vai me definir, né, a zona de lucro ou de prejuízo que eu preciso, né, encontrar para uma determinada empresa, para um determinado setor de produção. Então, é isso que a gente vai tentar mostrar de forma simples, né, para fechar a unidade. Então, veja bem, como eu posso calcular? Eu tenho aqui os principais elementos: custo fixo, custo variável médio e preço. Se eu conseguir mapear os custos, tendo preço, claro que toda empresa vai saber qual é o preço médio que está trabalhando, então dá para estimar. Então não é um cálculo complicado, é um cálculo simples, que cada um pode fazer na medida que tiver o controle dos custos. Então vamos lá. Supondo que a gente precise calcular que forma a gente vai utilizar. Está aqui, já está dada. Né? Então eu tenho aqui o ponto de equilíbrio em volume de produção. Vai ser o quê? Vai ser o meu custo fixo, o preço de venda médio da unidade e o custo variável, né, da unidade, que é o custo variável médio. Então, eu tenho um preço e tenho um custo variável médio, eu posso ter o ponto de equilíbrio representado em volume de produção. Eu posso ter também representado em valor. Então, vamos estimar esse cálculo, vamos entender o que ele significa. Vamos direto para a aplicação, que é o que interessa para a gente nesse momento, só para a gente ficar com a noção. Então vamos lá. Vamos pensar numa situação em que uma empresa qualquer vendeu um produto X, não faz a menor diferença. No nosso caso aqui, né, se o produto, qual é o tipo de produto, importa saber que ela teve uma receita de quanto? Está aqui, ó, de 100 mil. E em determinado período, ela apresentou os seguintes dados: o custo variável foi de 200 mil, né? Perdão, aqui a receita foi de 1 milhão, tá certo? Receita de 1 milhão. O custo variável foi de 200 mil, o custo fixo 240 mil e as unidades vendidas corresponderam a 10 mil unidades. Esses valores eu estou atribuindo, obviamente, que numa empresa esses valores terão que ser levantados. Né? Qual é o custo fixo, qual é o valor do custo fixo, qual é o valor do custo variável, né? E quantas unidades foram vendidas e que receita foi gerada. Aqui, para exemplo prático, para a gente aplicar, para a gente entender que o conceito é simples, vamos fazer então o uso desses dados. Ok? Então vamos atentar. Para encontrar o ponto de equilíbrio de produção, eu preciso dar alguns passos. Vamos verificar que passos são esses. Primeira coisa, eu preciso encontrar o custo variável médio. O que é o custo variável médio? É o custo variável dividido pela quantidade de unidades produzidas. Daqui a pouco a gente vai exercitar. Segundo passo, eu preciso estimar o preço. Se eu não tiver o preço no problema, eu preciso estimar o preço. No nosso caso, a gente vai estimar para dar oportunidade, mais uma vez, para a gente trabalhar com matemática. Ok? Mas toda empresa vai saber qual é o preço do produto e o preço médio que é praticado naquele período. Isso aí não vai ser dificuldade. E o último passo é determinar o ponto de equilíbrio, tanto em unidades, qual o volume de produção que eu preciso vender, em equilíbrio, para não ter prejuízo, né? E para ver qual é o lucro que é possível, ou então
em valor, qual é o faturamento que eu preciso ter para não ter prejuízo. O ponto de equilíbrio vai dar essa noção de valor de faturamento que eu preciso ter e de quantidade de unidades que eu preciso produzir para não ter prejuízo na unidade. Então, vamos exercitar um pouco através de dados, tá bom? Vamos pensar aqui. Primeira coisa, existe uma fórmula. Ninguém precisa inventar nada, ela já está dada. Ela não vai mudar. Vou marcar aqui para vocês, só para destacar aqui, ela não vai mudar. Está aqui, ó, uma fórmula. Qual é essa fórmula? Ponto de equilíbrio em valor. Então, quantas unidades eu preciso vender para não ter prejuízo? O que a gente faz? A gente pega o custo fixo que está aqui lançado, o preço médio que está aqui e o custo variável médio que está aqui. Com esses três elementos, eu posso fazer esse cálculo, então é um cálculo simples. Mesma coisa para a questão do ponto de equilíbrio em valor. Eu já tenho o ponto de equilíbrio em unidades, se eu multiplicar pelo preço do produto, então eu tenho um ponto de equilíbrio em valor. Então eu vou exercitar para a gente ter, então, condição de entender melhor e depois de fazer a atividade. Tá bom? Vamos lá. O custo fixo do problema, quanto era? 240 mil. Então já estava dado. O custo variável médio. Eu não tenho um custo variável médio nos dados anteriores, mas eu posso calcular. Eu tenho um custo variável e tenho a produção. Então eu posso calcular. O custo variável médio é o custo variável dividido pela produção. E o preço, eu não tenho preço, mas se eu tiver receita e tiver as unidades produzidas e vendidas, eu posso encontrar a receita. O preço nada vai ser receita dividido pelas unidades produzidas e vendidas. Então, podemos então aplicar a nossa fórmula. O que é o custo variável médio? Então está aqui, ó. Custo variável 200 dividido por 10 mil, eu cheguei aqui no custo variável médio de 20 reais, nesse caso, né? Podia ser qualquer unidade por outra unidade monetária. O preço, as vendas representaram no problema 1 milhão, dividido por 10 mil, que é o volume de produção vendida, então o preço médio vai ser de 100 reais, tá certo? Então, com esses dados, eu já posso calcular o ponto de equilíbrio em unidades. O que eu tenho aqui? Custo fixo, 240 mil, preço 100, custo variável médio 20, 100 menos 20 vai dar 80, está aqui, ó, 240 dividido por 80, então eu preciso vender, com esses dados que foram apresentados, eu preciso vender 3.000 unidades para encontrar um ponto de equilíbrio entre custos e receitas. Mais de 3.000 unidades, mantendo esse nível de preço, a gente tem lucro. Abaixo de 3.000 unidades, a gente teria prejuízo. Agora, em faturamento, quanto é que eu preciso ter para ter esse horizonte de equilíbrio? Então, eu pego o preço, preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio que foi determinada, 3.000 unidades, vezes o preço médio que eu já tenho, que é de 100. Então, eu tenho aqui um valor, deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Eu tenho um valor aqui de 300 mil reais, certo? Se você fizer as contas aí, 300 mil reais. Então, se eu faturar 300 mil reais ou produzir com esse preço médio 3.000 unidades, eu tenho então determinado meu ponto de equilíbrio de produção. Abaixo desses valores ou dessa quantidade vendida, eu tenho prejuízo, acima dele eu tenho lucro. Essa é a noção básica geral para isso. Com isso, você revendo um pouco essas informações, analisando direitinho, você vai poder fazer o seu agora, tá certo? Eu te dou um problema aqui, onde eu já apresento para você, só para você exercitar, tá certo? O custo fixo, o custo variável, a receita estimada e o volume de produção. Você vai usar os mesmos mecanismos que eu usei anteriormente, de forma direta, aplicada. Lembre-se, aqui está fácil porque os valores estão dados. Na prática, o que é de mais difícil? É porque, primeiro, eu tenho que fazer a classificação dos gastos e depois eu tenho que anotar corretamente cada gasto, para que no final, com os valores que eu levantar, eu possa fazer essa projeção de ponto de equilíbrio, de período a período. Tá certo? Aqui no caso está mais fácil, que é só para a gente exercitar o entendimento básico.
Eu já tenho a planilha, eu já tenho os valores, e agora eu vou estimar manualmente para quê? Para que eu possa aplicar matemática, exercitar matemática e realmente perder esse medo de trabalhar dados, analisar dados e fazer a coisa mais objetivamente, certo? Então está aqui os dados para você, com todos os elementos. Vocês vão fazer uma planilha também classificando esses gastos. Eu coloco aqui para vocês, gastos, né? E aqui eu quero que você faça a classificação. O que é investimento, o que é custo, o que é despesa. Então, essas atividades aí, para a gente fazer, né? Para que vocês possam aplicar mais diretamente, já que o tempo da gente também não pode ser estendido. Então, para a gente finalizar essa unidade, faz esse exercício de ponto de equilíbrio de produção e faz esse exercício de classificação, envia para mim e a gente finaliza esse capítulo, tá bom? Um abração para todos, a gente vai se comunicando, reveja essa aula quantas vezes você puder, para que possa ser feita a aplicação correta. Essa classificação você pode pegar a aula passada, olhar no vídeo e também se valer dela para fazer essa classificação de gastos que tem aqui, tá bom? Para ficar mais claro ainda, esse exercício, já que está sendo dado muito rápido, então eu vou usar um exemplo aqui, para que todo mundo, quando terminar o exercício, pelo menos tenha a noção clara do que fez e da implicação que tem o resultado que encontrou. Então, vamos pensar numa situação já final. Produção. Se eu fiz o cálculo e eu encontrei um volume de produção, o que significa? Então, vamos pensar nessa seguinte situação. Eu encontrei uma quantidade de equilíbrio de 20.000 unidades. Bom, fiz o cálculo, tem um custo fixo, tem um preço, tem um custo variável médio, encontrei quantidade igual a 20.000. O que isso representa? Isso quer dizer que eu preciso produzir e vender 20.000 unidades para que, a partir daí, eu possa cobrir o meu custo fixo e ter o resultado de lucratividade possível. Abaixo das vendas em termos de volume de produção equivalente a 20.000 unidades, eu estou na zona de prejuízo. Então, isso funciona como uma meta estratégica, tá certo? Dado o meu conjunto de dados e custos, onde eu classifiquei o custo fixo e o custo variável, eu posso ter uma estimativa do volume de vendas que eu preciso ter. Nesse caso, o resultado de 20.000 me projeta esse alvo. Abaixo dele eu teria prejuízo, acima dele eu passaria a ter lucro. Não só cobrir os custos fixos, mas eu passaria a ter lucro. Na outro lado da moeda, é a questão da receita. A receita significa o quê? O faturamento que a empresa precisa ter, dado aquele conjunto de dados, para que ela não tenha prejuízo. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, supondo que o valor calculado seja de 50.000, o que isso indica? Indica que a empresa precisa faturar 50.000 unidades monetárias para que ela cubra o custo fixo e, a partir daí, ela possa entrar na zona de lucro. Abaixo desse faturamento de 50.000, ela poderia, então, a zona de prejuízo, não seria uma situação boa para a empresa. Então, por aqui, por esse exemplo, e por aqui que você vai calcular, fica a noção clara de que esse é um fator objetivo, a partir dos custos de produção, que podem ajudar a gente a ter a noção de como o negócio anda e de como ele deveria andar para ter um resultado melhor. Eu espero que todos possam aplicar bem. Um abração para todos e eu vou esperar o resultado aí de vocês dessa atividade simplificada para a gente fechar essa unidade. Um abração, tudo de bom.